Introdução de 1 minuto. Você vai reparar que a produção deste trabalho é simples. Não tem chroma key, não foi feito com uma produção sofisticada de áudio e vídeo em estúdio. Afinal, não somos patrocinados pelo sistema, e essa conotação é positiva. Não fazendo parte do sistema, não preciso me preocupar em obedecer ordens e me policiar no que posso ou não dizer. Nosso interesse aqui é com a verdade, não com o sistema. Eu mesmo, irmão Emanuel, posso dizer que sou um cidadão comum da sociedade, sem vínculos financeiros. Não estou recebendo nada para estar aqui diante de você. O meu único interesse é fazer aqui uma análise para que você tenha acesso livre à verdade. Então você repara que o áudio não está em perfeita qualidade, mas sabemos que o mais importante não é o carteiro, e sim a mensagem. Assim, não fique preocupado com o som ou erro de português, amado. Estamos aqui para tratar do assunto, da essência. O mais importante é que a informação esteja clara e entenda o que será dito aqui. O que sempre acontece é que muitas pessoas se preocupam muito com pequenos detalhes, buscam erros e defeitos nas pessoas que estão falando, ao invés de preocupar naquilo que elas estão falando. O foco são as informações, amado, e não as pessoas. Dessa forma, de olho no alvo, a informação e a análise, agora estamos prontos para começar. Esses são os nomes que aprendemos no sistema religioso católico e evangélico. Mas será que aprendemos os nomes verdadeiros? Roma, Grécia e outros grandes impérios odiavam os seguidores do Criador. O sistema religioso da época, muito pior. Quando invadiram as terras do povo do Criador, quando usurparam sua escritura com velha e nova aliança, já com todo o ensinamento do Filho do Criador nelas para libertar a humanidade. E como uma das provas disso, o próprio Salvador nos disse em Mateus 11:12, desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e violentos se apoderam dele. Veja bem, ele não disse foi tomado, e sim é tomado à força, no presente, como é até hoje. Rogério, vide e leia Marcos 12, de 1 a 12, e veja claramente o Salvador novamente dizendo que existe uma manipulação, e desde então se apoderaram da herança. Dificilmente lhe dirão isso no sistema religioso. Mas leia você mesmo agora. Os grandes impérios que odiavam esse povo e seu Deus, tendo em mãos o que de mais sagrado eles tinham, as Escrituras, eles que queimaram os seguidores vivos no fogo, que diante de uma plateia os jogava viva aos leões e se divertiam ao os ver massacrados por eles, que os torturava e cortava-os em pedaços, como fizeram com João Batista e tantos outros. Será que nesse momento esse povo, ou esses povos, foram bons, tendo as Escrituras em mãos, não fizeram nada para prejudicar o povo do Criador? Essa foi a melhor chance de os prejudicar nos seus ensinamentos. O que você acha? E eu te pergunto, será que não fizeram nada com as Escrituras deles? Que agora estavam sob o seu poder? Está bem claro que sim. Tudo que puderam fazer para acabar com esse povo fizeram. Satanás sabia que o Criador jamais lhe daria permissão para acabar com a sua Escritura.
Nela mesmo está escrito em Mateus 12:20, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Em outras palavras, é o tição que fumega e ninguém consegue apagar. O Criador não permite que ninguém suma com sua palavra, é impossível, pois ela é o único guia que o ser humano tem de salvar sua alma. Satanás sabia que jamais iria conseguir acabar com ela. Lembrando que o único guia é o Salvador. Na Escritura você conhece ele. A Escritura é o único guia, digo físico. Porém, o inimigo influenciou o próprio homem para fazê-lo, não apagá-la, mas compilá-la de forma que conduzisse toda a humanidade ao erro. E o Criador permitiu, pois na própria palavra foi profetizado que um dia a Escritura seria toda desmininguida e o caminho blasfemado, e poucos seriam os remanescentes conhecedores da verdade. Todos os nomes foram alterados, divisões, capítulos, versículos, epígrafes, concordâncias, toda forma de engano para conduzir a humanidade ao erro foi feita. Quando o Império Romano criou o catolicismo, teve muito cuidado para analisar todos esses métodos para os tornar o mais eficiente possível para aprisionar emocionalmente o povo nesse aprisco através da religião. Religião esta que eles criaram e agora dizem que todos devem fazer parte. Leia Tiago 1:27. O protestantismo evangélico gospel, sendo a filha do catolicismo, saindo diretamente de um padre inconformado do católico, Lutero, mesmo retirando a idolatria e alguns costumes pagãos da denominação católica, ainda herdou e deu seguimento à compilação falsa dos impérios. Martinho Lutero não se converteu como muitos dizem. Na verdade, o que ele fez foi uma tentativa frustrada de reformar o catolicismo. Preste atenção, reformar. Ele era um padre que não estava interessado em voltar ao velho caminho e seguir o Salvador. Ele apenas discordou de algumas práticas do catolicismo, mas o alicerce permanece o mesmo. Lutero não se converteu, ele criou o seu próprio sistema, o luteranismo, que hoje se chama protestantismo. É bom você saber disso, porque não é isso que nos ensinam. Essa é a verdade, temos 3 grupos. 1. A sã doutrina do Salvador. 2. O catolicismo. 3. O protestantismo. Os católicos dizem que é assim. A sã doutrina do Salvador e o catolicismo são a mesma coisa. E o grupo do protestantismo. Os protestantes evangélicos dizem que é assim. A sã doutrina do Salvador e os evangélicos são a mesma coisa. E o grupo do catolicismo. Você não vê nada estranho aqui? Te pergunto, se o catolicismo foi criado pelo governo romano, se o protestantismo foi criado pelo padre Lutero, onde está a sã doutrina do Salvador? Você está entendendo? Há inúmeras provas dentro e fora da Escritura de que nem o catolicismo, nem o protestantismo seguem a sã doutrina. Uma delas vou te mostrar agora mesmo. Pense, as bases e os alicerces da sã doutrina já estão implementadas pelo nosso Salvador, certo? Ele já ensinou o caminho, o único caminho até o Criador, e não carece de melhorias, pois ele é perfeito. O que ele deixou foi definitivo e concreto como uma rocha. A sã doutrina do Salvador. Perfeito, isso todos nós sabemos. Mas, espere aí. O catolicismo não foi um sistema criado após o governo de Constantino em Roma, centenas de anos depois do Salvador? Se o catolicismo foi criado, obviamente não pode ser a sã doutrina, pois ela já tinha sido criada pelo Salvador. Captou? Não estou falando mal de forma nenhuma do catolicismo, apenas afirmando com toda certeza que ele não é a sã doutrina do Salvador. E aí eu chamo sua atenção mais uma vez.
o luteranismo, o protestante, evangélico, gospel, chame como quiser, pois é a mesma coisa. Se ele foi criado por um homem insatisfeito com o catolicismo, Lutero, que resolveu fazer uma reforma e a partir de então criou seu próprio sistema, o protestantismo, é lógico, amado, não pode ser a sã doutrina. Está entendendo? Ninguém pode criar nada e dizer que é doutrina do Criador, porque essa doutrina já foi criada pelo Filho dele. Ou então, por que ele veio aqui nos ensinar alguma coisa? O que eu estou dizendo está óbvio. Entenda bem, não estou contra nenhum nem outro. Cada um faz ou segue o que achar por bem. O que espero que você entenda é que nenhum dos dois é a sã doutrina. Se catolicismo e protestantismo foram criados muito tempo depois do Salvador, como podem ser a mesma coisa que a doutrina dele? Ele, Jesus, já firmou a pedra angular, já estabeleceu as bases, nada mais a ser feito, é só seguir a ele, entende? Qualquer coisa além disso que você criar, você criou. Ao invés de seguir no que já foi criado, você criou um novo. O novo é igual, diferente do velho, obviamente. Se Constantino e todos os outros quisessem seguir o Salvador, não teriam criado nada. Era apenas entrar na fila e segui-lo. Se Martinho Lutero quisesse seguir o Salvador, não teria criado nada. Era apenas seguir e sair falando do Salvador. Simples, não? Mas não foi isso que eles fizeram. Agora, você consegue perceber isso? Por isso, nós podemos afirmar que essa é a verdade. Temos 3 grupos. A sã doutrina do Salvador, alicerçada, fundada por Ele, o próprio Filho do Criador, aquele que morreu por nós, a quem nós deveríamos estar imitando, que nos deu a chance de perdão. O segundo grupo é o catolicismo, criado pelo Império Romano, Imperador Constantino, que resolveu criar uma religião universal que contemplasse todas as culturas conhecidas na época, uma jogada política para abranger o maior número de pessoas. Católicos significa geral, universal. Depois, Martinho Lutero, padre, tampouco se preocupou em retornar ao velho caminho e reviver aqueles ensinamentos do Salvador. Ao invés disso, ele tentou mudar o catolicismo, reformar algumas práticas que ele não concordava e permanecer com outras que ele achava por bem. Enfim, mais uma tentativa frustrada de modificar aquilo que já estava fora da sã doutrina. Essa reforma no catolicismo do padre Lutero foi conhecido como a reforma protestante na Igreja Católica, o protestantismo. Você pode me chamar de herege se quiser, não vai ser a primeira vez. Mas busque saber você mesmo, vá até a sua religião católica, busque no estatuto da religião e veja se você não irá deparar com essa informação. O sistema religioso católico foi criado pelo governo romano, por isso se chama Igreja Católica Apostólica Romana, amado. Foi o governo quem criou. Busque você mesmo, não vá nas minhas palavras. Se você é evangélico, procure na internet, nos livros, na história, na sua liderança religiosa, onde você quiser. E você vai descobrir que o sistema religioso protestante evangélico saiu de Martinho Lutero na reforma protestante contra a Igreja Católica. Não saiu do Salvador, amado. Mais uma pergunta. Você tem certeza que a sua denominação segue a Jesus? Pesquise na internet da forma que você está vendo aqui agora e verá que a Assembleia de Deus e as denominações que saíram da Assembleia de Deus, ou seja, 99% das outras denominações mais novas, saíram exatamente da Assembleia. São filhas da Assembleia. Você repara a definição de quem serve os assembleanos, de acordo não comigo, mas com os sites que estão espalhados pela internet e representam a própria Assembleia de Deus. Você sabia que a Assembleia de Deus e suas filhas, as denominações que saíram dela, seguem
a Martinho Lutero na Reforma Protestante contra a Igreja Católica? O próprio nome já diz protestante, porque protestou contra algo. Contra o quê? Contra as práticas da Igreja Católica, da religião católica. Mas e aí, o que isso tem a ver com a sã doutrina do Salvador? Onde ela foi parar? Onde estão as pessoas que estão seguindo a sã doutrina? Na Escritura não existe a palavra católico ou evangélico. Você já parou para pensar nisso? Ou você ainda acha que foi o Salvador, os discípulos, ou Paulo, os homens, os profetas no passado que criaram esse sistema religioso que está aí, católico e evangélico? É isso que eu estou dizendo. Se já existia um caminho, se já existia o alicerce que estava fundado pelo nosso Salvador, por que houve a necessidade de que se criasse dois sistemas religiosos? Eu não vou aqui dizer que está certo ou errado as práticas que eles têm lá, se são certas ou erradas, porque o meu papel aqui não é de julgar. Agora, não venha me dizer que esses sistemas religiosos que estão aí estão seguindo à risca aquilo que o nosso Salvador ensinou, porque não estão. Já foram criados pelo homem, à parte, muitos centenas de anos depois da vinda do Salvador aqui na Terra. Então não podem ser a mesma coisa. 99% das pessoas estão acomodadas, se sentindo bem na sua denominação, com a sua liderança, com as suas práticas. Mas poucos sequer param para pensar em como surgiu todo aquele sistema, quem o criou, como foi o processo ao longo dos anos que aconteceu para que isso chegasse a ser como é hoje. Tem ali um culto, uma missa, tem o líder religioso ao qual você deve se subordinar, tem as práticas ali de ceia, de dízimo, as práticas religiosas, como que se é hoje, como que se deu esse processo, lá no começo, como que isso surgiu. Será que foi o Salvador que mandou fazer tudo isso que está sendo feito aí? Ou será que foi o homem que criou essas práticas religiosas? Esse fardo pesado de religião que o Salvador tanto condenou e disse que o fardo dele é leve e suave porque ele é manso e que não tem desejo em sacrifícios. Agora, fechando esse parênteses para falar aqui do assunto que nós estamos aqui, as traduções bíblicas, com o Salvador assassinado, com seus discípulos quase todos mortos, a sã doutrina quase extinta, quase todos os seus discípulos dispersos, o governo romano resolveu criar um sistema religioso universal, pegaram a escritura que estava sob posse deles, criaram esse livro Bíblia que está aí a partir dela, veio Martinho Lutero, protestou contra, criou o protestantismo, seu sistema próprio. Depois veio João Ferreira de Almeida, que também é padre, e Sociedade Bíblica, resolveram fazer algumas modificações, algumas coisas que eles acharam por bem mudar e fizeram esse livro Bíblia que está aí. Não estou falando que ele não é a palavra de Deus. As pessoas adoram pegar as coisas que eu falo para poder me chamar de herege. Veja bem, não me entenda mal. Agora, no decorrer dos anos, a escritura ficou em posse de algumas pessoas. Primeiro passou pelo Império Grego e Romano e virou o livro Bíblia Católica. Depois da Bíblia Católica veio o sistema religioso protestante e sua Bíblia protestante, que hoje tem centenas e centenas e centenas de versões diferentes. O problema é dizer que Moisés e os demais profetas escreveram a Bíblia, sendo que nós sabemos que eles escreveram a Escritura. Bíblia e Escritura definitivamente são coisas diferentes. O que não quer dizer que eu estou afirmando que a palavra de Deus não está na Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus está na Bíblia, nós devemos lê-la constantemente para que o Criador possa falar conosco. Agora, também não podemos afirmar por isso que ela é aquela escritura original que eram escritas em papiros, em cascas de aves, em rolinhos e pergaminhos que os profetas escreveram. A Sociedade Bíblica, é bom você saber, é um órgão, uma instituição, um grupo de pessoas que controla hoje a emissão de Bíblias não só no país, mas no mundo. Eles que regulamentam e eles mesmos dizem que foi necessário fazer algumas modificações na Escritura para se adaptar aos tempos e culturas diferentes. Então, ao longo dos anos, eles foram fazendo algumas adaptações, alguns termos, palavras que não são mais usadas, e dizem eles que isso foi para melhorar, que isso foi benéfico para nós. Eu não vou entrar aqui e falar que se foi bom ou se foi ruim. Agora, eles mesmos afirmam que já foram feitas muitas modificações na Escritura e já não é mais original.
esse livro bíblico está aí. Por isso que existem tantas versões diferentes. Mas o mais importante nós sabermos é que a Sociedade Bíblica do Brasil e do mundo, que em cada país quase tem uma, para regulamentar no seu país, de acordo com os termos e palavreados de cada local, o mais importante é que eles mesmos estão dizendo que tem um controle e distribuição das Bíblias hoje no mundo. E eles mesmos estão falando, olha, nós temos a Bíblia em nossa posse, nós decidimos e julgamos as palavras que serão usadas, as modificações que precisam ser feitas ou não. Somos nós que fazemos. E nós afirmamos que muitas modificações foram feitas na Escritura para até chegar hoje na Bíblia que está aí. Isso é que é o mais importante. Nós vamos ver adiante com mais detalhes, eles mesmos dizendo aqui no decorrer desse vídeo, sobre isso. E é importante que você saiba disso. Nós vamos ouvir aqui outras pessoas para que também não fique a impressão, ou que você pense, que eu estou aqui para te confundir. Então eu já falei no decorrer desse vídeo em vários momentos, pesquise você mesmo, não vá só nas minhas palavras, que seja o que eu estou dizendo aqui apenas um despertamento para você querer buscar saber mais. Há inúmeras coisas que nós podemos discorrer aqui para poder provar isso que eu estou dizendo, e que inúmeras outras pessoas dizem também, com relação a que a Bíblia é uma coisa e a Escritura é outra. Não que a Bíblia não contenha a palavra de Deus. Entenda bem, eu tenho que dizer isso repetitivamente, para que as pessoas não me interpretem mal, porque muitos já o fazem, injustamente. Então o que eu estou dizendo é que a Bíblia não é a Escritura original que foi escrita lá atrás. Algumas coisas foram feitas nela, boas e ruins, não sei, não vou dizer aqui. Mas uma das coisas que nós podemos observar é um detalhe bem simples, amado. Na Bíblia, no livro Bíblia, em algum local, você já viu a palavra Bíblia escrito? Você já viu o termo Bíblia escrito em algum local, no Velho ou Novo Testamento, fora ali na capa ou no final? Eu estou dizendo nos textos mesmo ali. Você já viu alguma vez a palavra Bíblia escrito? Então, se a Bíblia não está escrito na Bíblia, isso quer dizer que a Bíblia não é bíblica. Nós podemos afirmar sobre essa visão que a Bíblia, o livro Bíblia, não existia naquele momento onde começou a ser escrito aquelas coisas. Os profetas, o Salvador, os discípulos e Paulo não citaram a Bíblia. Porque naquele momento a Escritura estava sendo feita. Centenas de anos depois é que surgiu o livro Bíblia, a partir da Escritura. Mas naquele momento não existia. Então a Escritura é uma coisa, amado, Bíblia é outra. Não que eu esteja falando mal da Bíblia. Nós estamos falando de história e dos textos, utilizando a própria palavra, nós podemos rastrear e fazer essa análise. Muitas pessoas podem achar que isso não é muito importante. Tanto faz ler a Escritura, tanto faz ler a Bíblia. Vamos ver isso. Vamos analisar isso. Nós estamos aqui apenas com uma análise. Se até o fim deste vídeo você ainda julgar que a Escritura e a Bíblia são a mesma coisa, tudo bem. Faz de conta que nem aqui esteve, vida que segue. Agora, e se isso tiver alguma importância na leitura que você tem da palavra do Criador? Então acho que é uma boa ideia você continuar vendo esse vídeo para tirar essas conclusões. Vamos analisar juntos. Um dos maiores problemas, sabe qual é? É que o sistema religioso mundial condicionou as pessoas de que Bíblia e Escritura são a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E tem algumas diferenças, amado. Quase imperceptíveis. Umas mais graves, outras não. Mas tem diferenças. E ao pensar que Bíblia e Escritura é a mesma coisa, nós estamos cometendo um erro terrível. Algumas coisas bem ocultamente que nos induzem ao erro, que estão na Bíblia e não estão na Escritura. E assim o sistema religioso mundial que usa essa compilação da Escritura original consegue já por mais de 3.000 anos enganar quase todo ser humano da Terra. Essa compilação original se chamou Bíblia, significado coleção de livros. Lembrando que Bíblia é uma palavra grega, amado. Saiba disso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O caminho, a sã doutrina do Salvador e sua palavra estão sendo blasfemados há 3.000 anos, desde Alexandre o Grande, muito antes do Salvador aparecer em cena. E assim o Evangelho foi se adaptando até chegar onde estamos hoje. Veja agora muitas pessoas me chamando de herege, desejando parar de ver esse vídeo nesse momento.
Isso é normal, muitas centenas de anos fomos ensinados assim. Agora a verdade pode ser difícil de ouvir, visto que nos acostumamos com outra versão. Mas eu lhe aconselho, assista esse vídeo e se até o final ainda me achar um herege, me considere o que quiser. Mas a verdade precisa ser dita e a sua própria análise precisa ser feita. E para que não houvesse meios, para que alguém ousasse questionar e talvez descobrir essa conspiração sobre a Escritura e a Bíblia, o sistema religioso condicionou o homem que o livro Bíblia é algo sagrado, e quem ousar dizer qualquer coisa contra ele é um herege e merece ser rejeitado pela sociedade. E ainda dizem que é um agente do diabo contra o sistema. Você está entendendo? Para que ninguém ousasse questionar sobre ela e possivelmente descobrir a verdade. Deixaram o livro Bíblia com esse poder de sagrado para que ninguém ousasse questionar sobre ele. Mas e a Escritura? Por que ninguém mais fala dela? Você não vê alguma coisa estranha aqui? Você nem faz ideia de quem influenciou a criação do sistema religioso. Amado, se você é um religioso que faz parte de algum sistema, seja católico ou evangélico, não tome esse trabalho como algo contra o nosso Salvador, pois é Ele mesmo que lutou contra o sistema religioso que já existia em sua época, que é o mesmo sistema religioso que existe hoje, não tenha dúvidas. Se você está disposto a mudar de vida, ser fiel ao Criador para alcançar a vida eterna, o que você procura? Pense, uma denominação religiosa feita por um homem, certo? Uma igreja. Cuidado, o diabo você luta contra, o sistema religioso você entrega a sua vida pensando em estar agradando ao Criador. É diferente e muito mais perigoso. Você não sabe quem criou o sistema religioso? Nós já vimos isso nesse vídeo. As denominações te ensinam que o diabo é o seu único inimigo para que não veja que eles são a maior causa humana de almas perdidas no caminho. Assista agora o filme da vida do Salvador novamente com esta visão e você verá contra quem ele fala. Hipócritas, não passam de cães gulosos que nunca se fartam, lobos devoradores, falsos pastores, mercenários. Ele estava falando do diabo? Ou do sistema religioso? Você prefere seguir ao sistema religioso ou quem deu a vida para te salvar? Escolha bem. Não pense que é a mesma coisa, pois ele lutou a vida toda contra eles. Lembre-se, no fim foi o sistema religioso que o matou. Então, escolha bem o seu lado. O sistema religioso que está aí foi criado com que propósito? Pense. Quantos templos ou denominações o Salvador criou? Ele nos mandou frequentar templos. A única vez que ele foi, pregou contra o templo. Quiseram matá-lo por isso e ele se escondeu. Escondeu deles para não morrer porque não era a hora. Já te ensinaram isso? Ele mandou você frequentar templos. Ele ensinou os seus discípulos a construir templos a fim de acumular o povo em um aprisco. Com esse acúmulo de dinheiro que existe hoje, ele é o único caminho para a vida eterna, nós sabemos. Mas ele disse que além de aceitá-lo em sua vida e obedecer o que ele ensinou, era preciso fazer algo como complemento, como seguir um líder religioso ou frequentar denominações. Ele disse para fazermos isso. Pense. Olá, meu nome é Manuel. Eu já postei um vídeo no YouTube falando sobre o sistema religioso que está aí e as diferenças com aquilo que o nosso Salvador ensinou, aquilo que a Escritura nos diz. E entre uma e outra pessoa que eu comento sobre verdade oculta, mensagens subliminares, a nova ordem mundial, alguns comentam que, como que eu posso dizer que a Bíblia não é a Escritura original, aquela que os discípulos falavam dela, pregavam, que Paulo pregou,
e que o nosso Salvador também citou, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, aquela Escritura original. Então me criticam, falam que algumas pessoas dizem que não é verdade, que a Bíblia, o livro Bíblia que está aí realmente é aquela Escritura que aqueles homens pregavam nela há mais de 2000 anos atrás. E muitas pessoas já sabem sobre isso, já pesquisam há muito tempo, deixam comentários no YouTube e sabem da transformação que a Escritura sofreu desde aqueles tempos remotos até hoje virar o livro bíblico que nós conhecemos. Bom, resumidamente, isso consta nos DVDs A Sã Doutrina, do irmão Rubens, que também consta no canal Examinar as Escrituras, ou no canal Verdade Oculta do próprio irmão Rubens. Aí, não vou aqui entrar em muito mérito, porque ele mesmo já explica isso bem detalhado nesses DVDs, esses vídeos, para não ficar repetindo aqui o que você mesmo pode ir lá ver e tirar suas próprias conclusões. Mas, dito-se de passagem, que a Escritura sofreu sim transformações após a morte do nosso Salvador. Vários povos invadiram a cidade de Israel, cidade do povo, do Criador, e roubaram tudo que eles tinham de valor. Com isso levaram também as Escrituras que eles tinham. E esses povos perceberam então nessas Escrituras, muitas pessoas que as seguiam podiam tirar proveito delas e usar a seu favor, por poder, por dinheiro, para levantar o seu império político e religioso. Então veio Constantino, Calvino, João Ferreira de Almeida, enfim, da Escritura então derivou a Septuaginta, da Septuaginta a Vulgata, utilizada muito pelos católicos de Roma. Você pode pesquisar. E a católica em si, o livro Bíblia católico, e após isso o livro Bíblia protestante, que é o que muitas pessoas conhecem. Bom, então da Escritura original sabemos que foram feitas 4 traduções, correções. Afinal, as escrituras originais, desde que começaram a ser alteradas, foram passando de diversas culturas e povos, foram precisas ser feitas essas correções. A Sociedade Bíblica do Brasil, que é um órgão de diversos membros, segundo eles especialistas, estudiosos na área, tomaram da Septuaginta, da versão grega da Escritura, é delas que eles têm base, fundamento, e é dela que fizeram realmente, juntamente com João Ferreira de Almeida, a tradução e a compilação do livro bíblico protestante que nós temos hoje. Vamos ver o que a própria Sociedade Bíblica tem a dizer sobre todas essas correções e traduções, e se realmente o livro Bíblia ele é de fato as escrituras originais daquela época do nosso Salvador, os discípulos e apóstolos. Você mesmo pode entrar aqui no site da Sociedade Bíblica do Brasil e pesquisar sobre esses assuntos. Basta vir aqui na guia Traduções Bíblicas, que você mesmo pode confirmar. Aqui eu reuni algumas informações resumidas. Vamos seguir o texto da própria Sociedade Bíblica do Brasil, o que eles têm a dizer sobre as traduções e correções que foram feitas na Escritura original. Aqui temos uma legenda, que é como aconteceu ao longo da história. As Escrituras Sagradas, original do Criador. Foi feita uma nova versão em cima dela, que foi a versão grega, Septuaginta. Aqui temos a Vulgata, que significa vulgar ou popular, porém, nesse momento não foi permitido acesso ao público, porque ainda não continha as manipulações do livro Bíblia, ao qual eles queriam criar. Depois eles criaram a Bíblia, aí sim surge o livro
com esse nome Bíblia, que aí se chamou Bíblia Católica, e dele foi feita a Bíblia Protestante Evangélica, após Martim Lutero, quando reformou a casa, e por padre João Ferreira de Almeida e Sociedade Bíblica, que é responsável pelas impressões de Bíblia, pelas aprovações dos textos, enfim. Vamos seguir aqui agora o próprio texto da sociedade. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras. Porém, não existe nenhuma versão original de manuscrito da Bíblia, mas sim cópias de cópias. Já estão utilizando cópia da cópia. Todos os livros originais, como foram escritos por seus autores, se perderam. Aqui realmente disseram que foi perdido, a original não existe mais. Novo Testamento. Foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. Vamos aqui, o Novo Testamento. Foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. Vamos prestar atenção nesse trecho. Foi escrito originalmente em grego. Eles estão categoricamente dizendo que o Novo Testamento original foi escrito em grego. Essa é a versão segundo a Sociedade Bíblica. Isso é mentira. Os discípulos do nosso Salvador, aquele que morreu por nós, e Paulo, todos os que escreveram o Novo Testamento, foi escrito na língua dos hebreus. Aqueles homens não eram gregos, definitivamente. Aqueles homens eram hebreus, povo do Criador. E aqui estão dizendo que foi escrito em grego. Já é uma grande manipulação para nos conduzir ao erro e fazer-nos pensar que o Novo Testamento original foi escrito na língua dos gregos, mas a língua grega já é adulterada da Escritura. Vamos continuar. O nosso Salvador falava grego, os discípulos pregavam em grego. Vamos prestar atenção, porque a Sociedade Bíblica do Brasil, ela não está baseada nas escrituras originais, sim na versão grega já de Alexandre o Grande. Para a tradução do Antigo Testamento, a Sociedade Bíblica do Brasil utiliza a Bíblia Stuttgartense, publicada pela Sociedade Bíblica Alemã. Já estão dizendo que eles não estão utilizando a versão original, sim uma outra cópia da cópia manipulada já pela uma outra Sociedade Bíblica da Alemanha. Já para o Novo Testamento é utilizado The Greek New Testament, editado pelas Sociedades Bíblicas Unidas. Estão deixando claro que eles estão utilizando como referência a Septuaginta, a versão grega. O tempo todo no Novo Testamento estão falando em grego, porque eles estão utilizando como base a versão grega, que Alexandre o Grande ordenou que 72 anciãos traduzissem da língua original do Criador para a versão grega, a língua dele, do seu povo, do seu império. E a Sociedade Bíblica está dizendo que está utilizando ela como referência, não a escritura original do Criador. The Greek é Greek grego, Novo Testamento grego. E aí todas as outras versões da Bíblia vieram já de uma versão adulterada e não da original. Vamos seguir. A grande maioria dos evangélicos do Brasil associa o nome de João Ferreira de Almeida às Escrituras Sagradas. Afinal, é ele o autor da tradução da Bíblia mais usada e apreciada pelos protestantes brasileiros. Disponível aqui em duas versões publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. A edição revista e corrigida e a edição revista e atualizada. A tradução de Almeida é a preferida de mais de 60% dos leitores evangélicos das Escrituras no país. A tradução de Almeida é a preferida de mais de 60% dos leitores evangélicos das Escrituras do país. Isso é condicionamento mental. Você não está lendo as Escrituras, você está lendo o livro Bíblia. Colocaram assim para na sua mente ficar a informação que a Escritura e Bíblia é a mesma coisa. Cuidado, distorcer informação, desvirtuar a pessoa para errar, isso não é coisa do Criador. Fique atento para essas armadilhas. Bíblia e Escritura são coisas diferentes. O Salvador disse: aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, deste fluirão rios de água viva. Isso mesmo que ele disse? Não, amado, ele não disse isso. Ele disse: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras. O livro Bíblia não existia naquela época. Escritura é uma coisa, Bíblia é outra. Fique atento.
60% dos leitores evangélicos utilizam e gostam da versão João Ferreira de Almeida, seja revista corrigida ou edição revista atualizada. Se a tradução de Almeida é largamente conhecida, o mesmo não pode se dizer a respeito do autor. Pouco ou quase nada se tem falado e escrito a respeito dele. Um fato curioso é que em alguns escritos, e até mesmo na folha de rosto de suas Bíblias, Almeida aparece com o título de padre. No entanto, esse título era usado também pelos pastores protestantes nas Índias Orientais, naquele tempo. Assim, onde se lê padre, deve-se entender pastor. Pense, amado, João Ferreira de Almeida era padre, morreu padre, fez uma versão que é utilizada por 60% dos leitores evangélicos no país, e a Sociedade Bíblica está dizendo que aonde você encontrar dizendo que ele é padre, na sua cabeça troque pela palavra pastor. Eles estão dizendo que ele foi pastor. Isso para nos condicionar ao erro. Qualquer livro histórico da história dele, vocês vão perceber que ele foi padre até o último dia da sua vida. Mas para dar credibilidade à versão da Bíblia que ele fez, porque se os evangélicos soubessem que estão utilizando uma Bíblia, na verdade, feita por um padre, já que discordam tanto de diversas práticas do catolicismo, se essas pessoas descobrissem isso, de repente não dariam tanto crédito a esse livro que tem debaixo do braço, e que estudam e falam tanto sobre ele. Então eles estão usando isso para condicionar as pessoas ao erro, ou seja, troque na sua cabeça, vamos dizer dele para frente, que ele era pastor. Isso é mentira. Pense, sua cabeça foi feita para pensar. Vamos seguindo. Em 1681, a primeira edição do Novo Testamento de Almeida finalmente saiu da gráfica. A impressão foi feita em Amsterdã, na Holanda, na tipografia da viúva J.V. Zomeren. O título era este: O Novo Testamento, isto é, o novo concerto do nosso fiel Senhor e Redentor, Iesu Cristo, traduzido na língua portuguesa. Iesu Cristo, não Jesus Cristo como conhecemos. Iesu. Abrindo aqui um parênteses. Nós já vimos aqui nesse vídeo o trecho sobre as traduções bíblicas. Se você não viu, veja que você vai entender perfeitamente que o nome do nosso Salvador foi blasfemado. Ele realmente existiu, nasceu de uma virgem, morreu por nós, ensinou diversas coisas. E disse que é para nós seguirmos a Ele, não a qualquer outro. É só Ele. Toda a autoridade foi dada a Ele. Mas o nome dele ao longo dos anos foi blasfemado. O nome dele nunca foi Jesus Cristo, como nos ensinaram. A própria Sociedade Bíblica, neste momento, está dizendo que essa versão, já de João Ferreira de Almeida, naquela época, o nome dele era Iesu. Futuramente colocaria o nome dele de Jesus, talvez com uma jogada de marketing, para o nome ficar com uma pronúncia mais bonita. Mas nesse momento o nome dele era Iesu, já não era o nome original dele. Mas o nome, a gente pode perceber que o nome dele foi sofrendo alterações aos poucos, até chegar no Jesus que está aí hoje. O nome dele foi traduzido, modificado, em todas essas traduções que foram feitas. E nós sabemos que nome próprio não se traduz. Por que então traduzir o nome do nosso Salvador, se não foi para blasfemar o nome dele? Pense, amado. Aqueles homens que mexeram nas escrituras do Criador, eles odiaram aquele povo. Por isso fizeram essas blasfêmias nas escrituras do Criador. Vamos seguir. Um ano depois, essa edição do Novo Testamento chegou a Batávia, mas apresentava erros de tradução e revisão. Olha só, já apresentou erros. Vamos seguir. As revisões do texto de Almeida. A tradução do Novo Testamento, feita por Almeida, foi revisada antes de ser publicada em 1681, e quando o texto foi publicado, já necessitava de imediata revisão. Já foi revisado já 2 vezes. Depois, em meados do século XVIII, ainda na ilha de Japa, foi feita uma revisão do texto de toda a Bíblia. Toda a Bíblia foi revisada novamente. A segunda grande revisão, chamada de Revisão de Londres, foi 100 anos mais tarde,
em 1869 e 1875. 20 anos depois, em 1894, ainda em Londres, o mesmo texto foi corrigido quanto à ortografia e alguns termos obsoletos foram substituídos. Vamos pensar, muitos textos foram substituídos. Vamos atentar no seguinte: se você pega uma coisa original e faz correções, é porque você viu naquele texto original algumas coisas que não estavam corretas. E aí ficamos com a seguinte pergunta: o nosso Criador, por acaso, não é perfeito? As obras do Criador não são perfeitas? Será que o ser humano achou necessário corrigir ou fazer melhorias, talvez, naquilo que o Criador já tinha feito para o ser humano, as escrituras dele? Estão substituindo, fazendo correções, fazendo revisões nas escrituras, nas versões da escritura do Criador. Daí surgiu Martinho Lutero, que fundou o protestantismo evangélico para todos que não concordarem com o que é ensinado pelo catolicismo, seguir. Porém, ambos os lados foram criados pelo mesmo grupo de pessoas. Assim, na Grécia, o maior conquistador do mundo antigo, o faraó e rei Alexandre o Grande, queimou as escrituras originais e fez a segunda versão da escritura, traduzindo do hebraico original para o grego, chamado Septuaginta, feita por 70 anciãos, fazendo homenagem aos deuses da Grécia e Egito. Escritura queimada, em seu lugar, Septuaginta em grego. Após Constantino, o padre Jerônimo fez a terceira versão para o latim, chamado Vulgata, igual a vulgar, popular. Daí surgiu a quarta versão da escritura, chamada Livro Bíblia Católica, e a quinta, por Lutero e padre João Ferreira de Almeida, chamada Bíblia Protestante. Agora em várias línguas. Em todas essas traduções e compilações foi introduzido rituais de homenagem a vários deuses, disfarçadamente. Vários condicionamentos mentais para manipular as pessoas sem que elas percebessem. Se tem provas sobre tudo isso. Manipulação mental. Escritura, livro Bíblia, quarta e quinta geração da Escritura. Entenda, portanto, a Bíblia não é a Escritura, ela contém a Escritura, o que é totalmente diferente. Você deve conhecer o que foi manipulado nela para, quando ler, for capaz de ler não a Bíblia, mas sobre as cinzas, conseguir ler a Escritura que ainda está contido nela. Ver série Sã Doutrina do Salvador com o irmão Rubens. Outros povos pagãos com vários deuses. Do outro lado, povo do Criador, escritura original. Homens violentos se apoderaram, lembra? Dessa interferência gerou o cristianismo, como conhecemos hoje, católico e evangélico, e as mais de 20.000 denominações diferentes só no Brasil. Depois as pessoas dizem que esse livro que está aí é o mesmo, original daquela época, no tempo do Salvador, seja da velha aliança, da lei, ou da nova, da graça. As pessoas dizem que esse livro Bíblia é o mesmo daquela época. Fala sério, amado. Nós já vimos em diversos vídeos, provas e mais provas, que é impossível de se refutar, de que o livro Bíblia e a Escritura são coisas diferentes. Não é possível que você ainda pense isso, ainda imagina que seja tão ingênuo a esse ponto. Coloque sua cabeça para pensar e você mesmo, com a sua própria visão, com a sua própria mente, vai perceber isso. Vamos seguir. A edição de 1898, feita em Lisboa, viria a ser conhecida como Almeida Revista e Corrigida.
Ao longo dos anos, essa edição vem sofrendo atualização gráfica e pequenos retoques no que diz respeito a termos arcaicos e palavras que mudaram de significado. Estão dizendo aqui que pegaram algumas palavras que são antigas, que já não existem, ou que mudou o significado, e fizeram algumas correções nessas palavras. Arcaico é antigo, então fizeram alterações nessas palavras antigas. E estão dizendo que isso vai ser melhor para o nosso entendimento, fazer essas correções em palavras antigas. Bom, a mais recente destas revisões foi feita no Brasil em 1995. Essa revisão, que a partir de 1948 passou os cuidados da Sociedade Bíblica do Brasil, viria a ser conhecida como Almeida Revista e Atualizada. Então foram feitas todas as correções e passadas agora para a Sociedade Bíblica do Brasil, que realmente impera sobre todas as versões bíblicas que são impressas, e eles que dão as cartas de qual a versão que é correta e qual não é. Viria a ser conhecida como Almeida Revista e Atualizada. Uma segunda edição de Almeida Revista e Atualizada foi publicada no Brasil em 1993. Aqui já é uma segunda edição. Vamos vendo quantas versões da Escritura já existem. No entanto, em respeito ao meio do tradutor e ao leitor familiarizado com esses textos, eles foram mantidos, só que entre colchetes, como se pode verificar em Mateus 5, 22, 6 e 13, etc. Os colchetes indicam que o texto que eles contêm consta numa tradução de Almeida, feita no século XVII, mas não faz parte do texto grego no Novo Testamento, que hoje é considerada original. Já estão dizendo que essa versão de João Ferreira de Almeida não está de acordo com a original de Septuaginta, ao qual eles têm como referência. Outras diferenças entre a revista atualizada e a revista corrigida. Para evitar um mal-entendido, em termos como, por exemplo, avós, da impressão que avós outros, ou avós os pais dos seus pais. Então isso pode gerar uma certa ambiguidade. Então é isso que eles estão dizendo. Passou a se usar em certos contextos a locução avós outros, para não ter esse problema de se confundir um termo com o outro. Pode ser avós outros ou avós os pais de seus pais. Então, para não confundir, correções que acharam por bem fazer. O nome de Deus, Javé, no Antigo Testamento, foi traduzido por Senhor. Ou seja, todos os lugares onde estava escrito Javé, que já não é mais o nome original do Criador, já foi blasfemado, mas eles estão dizendo que todos os locais onde foram encontrados Javé foi substituído pela palavra Senhor, que também sabemos que é um nome blasfêmio. Essa palavra Senhor, ela representa o nome de dois deuses antigos. Já é uma blasfêmia. Isso estava na escritura original? Não, isso está na Bíblia. Vamos seguir. Impresso com letras maiúsculas. De modo geral, o meio de revista atualizado difere de edições anteriores em aproximadamente 30% do texto. 30% das versões de João Ferreira de Almeida são diferentes das outras versões. Vamos entender. A versão João Ferreira de Almeida foi alterada 30% do original, da antiga, não do original que nós conhecemos do nosso Salvador, do original que eles falam, original do grego deles. Né? Almeida e as Bíblias de Estudo. Quanto às alternativas de tradução em Mateus 2.1, por exemplo, aparece à margem em referência à palavra magos e a seguinte nota, ou sábios. Aqueles homens que, quando nós aprendemos no sistema religioso, que quando nosso Salvador nasceu na manjedoura, e vieram aqueles 3 reis magos, ou alguns lugares chamam de reis, outros reis magos, que foram prestar adoração a ele, deixaram aquelas oferendas, deixaram aqueles presentes. A sociedade bíblica já substituiu a palavra magos por sábios. E aí fica aquela Babel da confusão. Eles eram magos, eram reis ou eram sábios? Né? Nem eles mesmos sabem mais ao certo. Sabemos, portanto, que as próprias pessoas que traduziram, corrigiram, fizeram alterações, substituíram diversos termos e simbologias das escrituras, de onde vieram os originais. Essas próprias pessoas que fizeram todas essas correções, elas mesmas admitem que
tudo foi alterado 30% do original, os nomes não são os mesmos, e foram encontrados diversos erros que eles acharam por bem fazer correções neles, né, como se o Criador fizesse algo que fosse necessário de correções, adaptações para culturas diferentes. Imagina que se ele mesmo disse que a palavra dele é viva e que ela permanece para sempre, que ela é a mesma de ontem, hoje e será futuramente. Ele mesmo disse isso, mas não, homens se apoderaram e acharam por eles mesmos que deveriam fazer certas alterações para que, vamos dizer assim, melhorasse as escrituras já feitas pelo Criador. Essa é a visão do sistema religioso que está totalmente contrária à Escritura. Você não vê músicas de pagode, funk, forró, danças do mundo, coreografias e todo tipo de coisa secular dentro dos templos? É porque para o sistema religioso é eles que devem se adaptar ao mundo e não o mundo se adaptar ao Salvador. Pare para observar e veja se não é isso que acontece. A Escritura diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o. Será que o Criador estava dizendo para transformarmos o mundo em coisas gospel? Pegar uma música do mundo e colocar na letra Jesus para atrair pessoas do mundo para os templos? Não, eu acho que não é essa a mensagem, mas é o que está sendo feito, infelizmente. Temos aí então as provas de que a Sociedade Bíblica do Brasil, já utilizando a terceira e quarta versão da Escritura original, e também vimos essas provas no vídeo Traduções Bíblicas no canal Examinar as Escrituras, que recomendo que veja, que foram encontrados mais de 1000 erros nas Escrituras, que eles acharam por bem corrigir, e ainda ficaram muitos e muitos outros erros que eles não conseguiram corrigir, que depois foi passado para João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida faleceu, outra pessoa seguiu com seus trabalhos. Isso se verá nos vídeos, não há necessidade de repetir, tudo aqui lá consta todas essas informações. Mas então, para todas as pessoas que vêm me questionar, dizendo que não, o livro Bíblia é o original, é o certo, é o sagrado, não existe outra versão, ela não foi manipulada, ela não foi corrigida, nem traduzida, é a mesma que desde a época de Salvador, dos profetas, que existe até hoje. Amados, com todo o conhecimento que nós temos sobre quem são os senhores do mundo, as pessoas que dominam todas as empresas e meios da sociedade possíveis e até o sistema religioso, você acha tão difícil de que eles, ao longo de todos esses anos, que o interesse principal deles é a dominação mundial e que eles tenham controle total sobre tudo que acontece no planeta, inclusive sobre nós, sobre você, sobre eu, você acha mesmo que eles não conseguiriam, eles não conseguiram dominar e manipular o sistema religioso que está aí? A palavra do nosso Criador que está aí, chamado de o livro Bíblia, você acha mesmo que eles não tiveram um dedo no meio disso? Nós sabemos, quem conhece a palavra sabe que o Criador disse que ela é o tição que fumega, mas ninguém consegue apagar. Como o nosso inimigo não conseguiu sumir com ela definitivamente, ela foi realmente traduzida do original para outros livros, ele, como não conseguiu esse êxito, porém ele alterou, ele acrescentou coisas que a escritura original não continha. Quer um exemplo disso? A escritura original sabemos que não tinha capítulos, não tinha versículos, não tinha epígrafes ou subtítulos de um texto e outro. A divisão do Novo e Velho Testamento não existia. Os livros eram lidos linearmente, sem pausas, de um texto para o outro. E essas induções ao erro, que dizem que nos facilitou a vida, a divisão de capítulos e versículos, elas te induzem a pensar da forma com que eles querem que vocês pensem, que nós pensamos. Essas manipulações foram introduzidas e as próprias pessoas que traduziram
admitem que existiram vários erros que foram corrigidos e existem ainda os que não foram. E eles admitem que os nomes originais não são os mesmos, foram todos alterados. E então a gente tem aqui as provas pela própria Sociedade Bíblica do Brasil e João Ferreira de Almeida, que foi padre, morreu padre, não querendo tirar o mérito de nenhum padre, mas querendo dizer o seguinte: tem muitos padres que têm uma conduta boa para com a sociedade, são pessoas muito inteligentes. Não vamos entrar aqui no mérito do sistema católico evangélico e dizer se estão certos ou errados ou equivocados, mas dizendo o seguinte: o sistema religioso protestante evangélico contradizem muito os católicos por textos da própria Escritura, da Bíblia, que diz sobre questões da idolatria, aquelas imagens que eles fazem, que eles têm aquelas adorações a ídolos, procissões, enfim, dias oferecidos a santos. Mas os protestantes gostam de dizer que eles não estão enganados, porque seguem outro caminho, que na verdade são os protestantes evangélicos que estão corretos. Mas, se a Igreja Católica é a mãe, sabemos que o protestantismo é a filha. E isso ninguém pode julgar, porque o protestantismo saiu diretamente do catolicismo por Martinho Lutero, que fez a reforma protestante na Igreja Católica. Ele também morreu padre, nós temos toda essa certeza, e foi ele que criou o protestantismo que nós conhecemos hoje. E os evangélicos dizem muito sobre essas questões, depois vêm me questionar e dizer que a escritura original é a mesma do livro bíblico que existe hoje. Nós vimos aqui as escrituras do Criador sendo escritas pelos profetas. Moisés escreveu vários, escreveu 5 livros. Depois dele, vários profetas escreveram para compor ali a velha aliança. Depois, os discípulos do Salvador vieram a escrever os livros que comporiam já a nova aliança, o tempo da graça do Salvador. E todos aqueles textos que antigamente eram escritos em cascas de árvores, em couro curtido de animal. Depois dizem que o livro bíblico que está aí é original, aquelas escrituras antigas. Faça uma reflexão rápida. Você escreve um livro aqui no Brasil. Esse livro seu, Douglas Ferreira, que é você, por exemplo. Esse livro chega nos Estados Unidos. Lá eles fazem algumas alterações e sai uma segunda versão do seu livro, porém na língua deles, dos Estados Unidos, na língua do inglês. Qual que é a versão do livro original? É a sua ou a deles? É claro que é a sua, é você o autor, foi você que fez o livro. Então, parece brincadeira, amado. Parece brincadeira. Para ser original, para o Novo Testamento ter sido escrito original no grego, os discípulos, o Paulo e todos que escreveram o Novo Testamento teriam que ser então gregos. Aí sim, a Sociedade Bíblica poderia dizer que o original do Novo Testamento foi escrito em grego. Mas definitivamente aquele povo era hebreu. Paulo sim era poliglota, vamos dizer assim. Paulo falava várias línguas. Se ele quisesse, ele poderia ter escrito na língua grega. Mas os outros discípulos, os apóstolos, eles escreveram na língua deles, obviamente. Então o original da Escritura, no Novo Testamento, como a Sociedade Bíblica está dizendo, não foi, o grego não foi original. Já foi a versão transliterada, a versão traduzida para a língua grega de Alexandre o Grande, que foi a Septuaginta. Tem uma coisa em mente, amado. O tempo todo, Satanás, ao longo de toda a história da humanidade, tentou perverter as coisas do Criador. Satanás usou homens aqui na Terra para blasfemar tudo que ele teve permissão do Criador para fazer, tudo que foi possível, ele fez para blasfemar o caminho até o céu, porque ele não quer que você se salve, você já sabe disso. Então abra sua mente com essa visão e pense, tendo as escrituras desse povo nas mãos, você acha que eles não fariam nada? Você acha que eles seriam bons? Esse povo extremamente pagão, idólatra, jogava os cristãos para serem comidos pelos leões. Com as escrituras nas mãos, você acha que eles iriam traduzir da língua dos hebreus? Quando Alexandre o Grande pediu para fazer essa grande tradução,
ele pediria para fazer a tradução exatamente do jeitinho como estava na língua dos hebreus, ou ele aproveitaria essa oportunidade para fazer homenagem, blasfemar as escrituras, fazer homenagem aos seus deuses, que na Grécia, na mitologia grega, era inundada de divindades pagãs, diversos cultos a deuses diferentes. Você acha que eles não iam fazer nenhuma alteração, amado? Pare e pense. É claro que Satanás não teve permissão do Criador para desaparecer com a escritura dele, porque nós precisaríamos de ter um guia, saber o que aconteceu ao longo da história, aquilo que o nosso Salvador nos ensinou, para que sim esse seja o nosso manual para chegar até o céu. Então o Criador não iria permitir que as escrituras fossem queimadas e sumissem do mapa, porque você precisa de alguma coisa para ser salvo. Agora, as manipulações que foram feitas nas escrituras, que aí sim gerou esse livro Bíblia que você tem, porque todas as outras versões futuramente que não fossem da Bíblia foram proibidas de serem publicadas por Jerônimo. Aí é preciso que você veja o DVD A Bíblia Bíblica, do Rubens, parte 1 e 2, para entender melhor, que aí conta detalhe por detalhe sobre todo esse processo que aconteceu desde a escritura, com imagens, ilustrações e vídeos. Mas a título de curiosidade, dando um adendo aqui, todas as outras versões que não fossem a da Bíblia Católica e Protestante foram proibidas. Então, aqui você tem, com certeza, uma dessas, que nós estamos falando aqui, que foi manipulada e foi traduzida, não do original dos hebreus ao qual o Criador fez para você ler, mas já de uma versão paganizada que o sistema do mundo fez para você ler. Você precisa entender isso. Esse livro que você tem definitivamente não é aquele que o Criador fez para você ler, aquele que o Criador queria que você lesse. Não é. Mas muitas pessoas, se não usarem a mente, o raciocínio para analisar todas essas coisas, vão me chamar de herege, vão me chamar de maluco, vão me insultar de todas as formas possíveis, vão me excluir do seu meio evangélico, do seu sistema religioso, porque não colocaram a cabeça para funcionar. Porque se todas as pessoas fizessem esse raciocínio, elas mesmas, com a sua própria visão, perceberia claramente, sem dificuldade, de que esse livro ele não é a escritura original. Ele foi traduzido, foram feitas correções, foram feitas modificações, foram alterados os nomes originais, aos quais eles próprios, a própria sociedade bíblica deixa claro, os nomes originais já não são os mesmos mais. Porque, dentre todas essas correções que foram feitas, já se perdeu a originalidade da coisa. Um livro que foi feito aqui no Brasil, se ele foi reeditado 3, 4, 5, 6 vezes para chegar em outros países, e as palavras foram corrigidas, ele já não é mais original. O original é o seu, o que você escreveu aqui no Brasil. Passado por outros povos, por outros países, você já não pode garantir mais que quando esse livro chegar na Índia, no Japão, na China, na Austrália, ele chegue da mesma forma como que você escreveu aqui no Brasil. Você não pode garantir isso. Porque não foi você que traduziu para outras línguas, foram outras pessoas que traduziram. Nessas traduções, eles podem incluir ou modificar aquilo que eles acharem por bem, para se adaptar a outras culturas, seja a desculpa ao qual eles vão utilizar. A verdade é essa. As escrituras originais foram escritas na língua dos hebreus, hebraico, aramaico, a língua daquele povo. Nós somos brasileiros. Então, para modificar, dizem que para traduzir para o nosso idioma, foi traduzido. Foram feitas essas correções. Mas, se tivesse sido traduzido, amado, direto da língua dos hebreus para o português, estaria tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. É isso que você precisa se perguntar. Poxa vida, por que para traduzir para a minha língua português, para eu ler, por que teve que passar antes por povos extremamente pagãos, por Grécia e Roma? É isso que você tem que se perguntar. Se tivesse sido traduzido direto para o português, estaria tudo bem. Mas antes passou por esses povos. E quando passou por esses povos, amado, eles definitivamente odeiam o povo do Criador. Ao passar por eles, aproveitaram as oportunidades que tiveram e fizeram traduções de nomes originais. Nome não se traduz. Michael Jackson nos Estados Unidos, se vier aqui no Brasil, vai continuar chamando Michael Jackson. É o nome dele, o nome não se traduz.
É claro, tem um significado pelo qual o nome dele foi colocado na ele, mas o nome dele, o nome próprio, não se traduz. E aí você vai ver que eles estão te enganando. Basta você parar para pensar sobre esse ponto e você vai ver que eles estão te manipulando. Além dos nomes, muitas outras coisas alteraram. A própria Sociedade Bíblica do Brasil está deixando claro que foram encontrados diversos erros, foram feitas inúmeras correções dos textos originais, que segundo eles é o da Septuaginta grega, mas aqui já não era original mais. Então foram feitas correções, não em cima do original do Salvador, em cima dos profetas, mas foram feitas cópias de adulterações. E aí ocasionou no fim, que é esse livro que você tem, segue, idolatra, e diz tanto que é a palavra de Deus. Claro, nele contém as escrituras que o Criador não permitiu que fossem sumidas da face da terra. Então as escrituras ainda estão dentro do livro Bíblia, só que todo manipulado. É isso que você precisa entender. Não podemos, de maneira nenhuma, falar que não temos que ler. Temos que ler constantemente a Bíblia, porque não tem jeito de você voltar no passado e pegar aquelas escrituras originais. Não tem jeito de fazer isso. Então a gente tem que ler esse livro mesmo, manipulado do jeito que está. Mas para você ler a escritura que o Criador quer que você leia, você precisa antes saber das manipulações que foram feitas nesse livro. Aí sim você pode anular tudo de errado que fizeram com o livro. E aí sim, ler o original do Criador que está nele. É isso. É para isso que estão sendo feitos esses vídeos. Não é para você parar de ler, pelo contrário, para você ler, só que com a visão que o Criador fez para você ler. Da maneira que o Criador fez para você ler. E não da maneira como que o sistema quer que você veja. Conclusão é essa. Se era para ser escrito em grego, o Criador as teria dado aos gregos para escrever. Ah, irmã Manuel, mas tiveram que traduzir para o português, para termos acesso à nossa língua. Amado, se tiveram que traduzir para o português, então por que não traduziram direto da língua original da Escritura, a língua dos hebreus, para o português? Por que tiveram que passar pela Grécia e Roma, povos extremamente pagãos, para depois chegar ao português? Só aí você já percebe que já havia um plano maligno montado para blasfemar as Escrituras. Também há uma profecia que diz que haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. E também diz que haveriam algumas pessoas conhecedoras da verdade que seriam perseguidas por revelar coisas ocultas. Você sabe a definição da palavra herege? É uma pessoa que profana falando mal das coisas do Criador. E em algum momento, você se lembra que eu tenha dito alguma coisa contra algo relacionado ao Criador? Por acaso eu falei mal dele, da sua palavra, as Escrituras, ou do seu Filho, o nosso Salvador? Se esse pobre irmão Emanuel não disse, então, se você é um desses que me considera um herege, seria bom que reconsiderasse minhas humildes palavras. O próprio padre fala isso nos vídeos, a história do homem desde a criação no canal Examinar as Escrituras. O próprio padre admite que nós somos frutos de inúmeras festas pagãs, que o cristianismo que nós conhecemos surgiu do Deus Mitra, Deus Sol, e que o nome Jesus Cristo também não é mais original, ele foi feito em homenagem também ao Deus Sol. Sempre é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu.
ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz-se para estudos e mais estudos acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e, portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Esta festa é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. Por que você acha que em várias imagens de Jesus não aparece um sol atrás da sua cabeça? Várias simbologias dele. O nosso Salvador existiu e ele nos ensinou o caminho até o Pai, mas a imagem em referência a ele, o nome que nós utilizamos para reverenciar a ele, foram todos alterados, inclusive a sua palavra. O livro Bíblia que está aí, resumindo, não é definitivamente a escritura original do Criador. Ela contém a escritura original do Criador, porque ele disse que é o tição que fumega e ninguém consegue apagar. Dito isso, espero que esteja tudo detalhado. Peço desculpa que eu não sou acostumado com câmera, mas eu acho que já é o suficiente para que com esse vídeo algumas pessoas possam ter um pouco mais de respostas. Não que eu tenha a verdade, mas que eu venha dizer essas coisas para que você pesquise você mesmo e veja se o que eu estou dizendo, o mérito e a verdade não são minhas a não ser do Criador. E veja, pesquise sobre realmente a história da Bíblia, veja se ela é a escritura original do Criador. E você vai ter uma grande surpresa ao ver de que tudo que você aprendeu no sistema religioso, seja católico ou evangélico, está muito diferente daquilo que as escrituras sagradas, as originais, dizia que nós precisamos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Obrigado, desde já, e até a próxima.